Bem, amigo, estudante curioso, seja muito bem-vindo a mais essa aula de matemática para você que está se preparando para os concursos das carreiras militares. Lembrando sempre que os degraus da sabedoria são feitos de números e eis que estamos aqui para galgá-los rumo ao seu sucesso. Hoje nós temos mais uma série de questões da prova da ESA de 2020. Então, vem comigo que aqui você sabe, é pouco papo e só sucesso. Prova da ESA de 2020 com essa questãozinha muito bacana de probabilidade. Numa enquete, foram entrevistadas 80 pessoas sobre os meios de transporte que utilizavam para vir ao trabalho e ou à escola. 42 responderam ônibus, 28 responderam que iam de carro, 30 responderam que iam de moto, 12 utilizavam-se de ônibus e carro, 14 de carro e moto e 18 disseram que vinham de ônibus e moto. 5 utilizavam os três, carro, ônibus e moto. Como é que a gente vai resolver uma questão como essa? Nós vamos colocar os conjuntos ônibus, carro, moto. E o segredo desse tipo de questão é começar o preenchimento pela interseção. Como assim? Note que você tem exatamente 5 pessoas, olha aqui, 5 pessoas que tanto utilizam carro, como moto, como ônibus para ir ao trabalho. Então, necessariamente, nós vamos começar o preenchimento pela interseção. É importante começar pela interseção justamente porque ali a gente tem certeza de que eles estão entre, digamos que eles estão em todos. Como assim, Pedro? Ora, vem comigo. Quando ele disse assim, 28 pessoas foram de carro, 28 pessoas foram de carro. Eu posso colocar esses 28 aqui? O que é que você acha? 28 pessoas foram de carro. Posso botar aqui? Com certeza não. Por quê? Porque quando eu digo 28, eu estou me referindo a toda essa galera aqui, incluindo aquelas que também às vezes vão de ônibus e às vezes vão de moto. Então eu tenho que começar o preenchimento pelas interseções. Então eu vou para onde? Ele disse que 12 pessoas, veja bem, 12 pessoas utilizavam ônibus e carro. Então, peraí, se ônibus e carro, posso botar os 12 bem aqui? Não pode, porque o que é o 12? O 12 é essa turma aqui, ó, ônibus e carro. Ah, Pedro, como já tem 5 aqui, faltam 7 para completar os 12. Exatamente. Então, 12 é tudo. Eu sei que 14 pessoas vão de carro e moto, ou seja, tanto utilizam carro como elas utilizam moto. Às vezes vão de carro, às vezes vão de moto, tá bom? Então, como são 14 e eu já tenho 5 aqui que vão de carro, ônibus, usam tanto carro quanto ônibus quanto moto, então faltam 9 para completar os 14. E agora, 18 vão de ônibus e moto. Eu não preciso usar esse número, por quê? Como ele disse que 28 pessoas usam carro, então o carro é isso aqui tudo, ó. Carro é isso aqui, 28. Como eu já tenho 7, 5 e 9, faltam 7 para completar os 28 que usam carro. Pedro, e por que você não vai fazer o restante? Porque note que a questão pergunta qual é a probabilidade de uma dessas pessoas, uma dessas quantas? 80 pessoas. De uma dessas 80 pessoas, selecionada ao acaso, utilizar somente carro. E esse valor, somente carro, eu já tenho aqui, ó, são 7. Então, a probabilidade da pessoa usar somente carro será o quê? 7 chances em um total de 80 pessoas. Lembre-se que nós já conversamos anteriormente a importância de entender esse tipo de questão. Note que a gente tem que entender o item rapidamente para marcar. Eu sei que são 7 chances em 80. Então raciocina comigo. Se fossem 7 chances em 70. 7 chances em 70 dava um décimo, que é 10%. Só que é 7 em 80.
Quanto maior o denominador, menor o resultado. Concorda comigo? Como o denominador é 80, o resultado vai dar menos de 10%. Vamos lá. Se for 7 sobre 70, daria 1/10, que é 10%. Só que se é 7 sobre 80, significa que o resultado, eu já tenho certeza, é menor do que 10%. Então, perceba que dos itens que eu tenho para marcar, apenas o item A é inferior a 10%. Então, sem nem ter que fazer essa conta. Porém, se eu fizesse a divisão, 7 dividido por 80, cuidado, dá 0,0875. E aí a vírgula anda duas casas aqui, que dá 8,75%. Outra maneira muito elegante de transformar em porcentagem é assim, ó. 7 sobre 80, o que é que você faz? Acrescenta um zero embaixo, acrescenta um zero em cima. Divide por 8, vira 100. 70 dividido por 8 dá 8,75. 8,75 sobre 100 é justamente o quê? 8,75%. Ah, Pedro, então toda vez que eu quiser escrever uma coisa em porcentagem, é só eu forçar o denominador virar 100? Exatamente. Para eu forçar esse denominador virar 100, é só eu fazer o quê? Vou repetir. Eu vou acrescentar um zero embaixo e um zero em cima. Por quê? Porque aqui aparece um número com 2 zeros que se eu dividir por 8, ele vira 100. E se eu dividir 70 por 8, 8,75. 8,75 sobre 100, 8,75%. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Vamos então para a nossa próxima questão. Dado o polinômio p de x igual a 4x à quarta mais 3x à quinta menos 5x mais x ao quadrado mais 2. Agora ele faz uma série de afirmações. Assim, analise as informações a seguir e diga. Item 1. O grau do polinômio de P é 5. Você pode olhar para cá e pensar que está errado. Porém, o grau do polinômio é o maior expoente. No caso, esse aqui, ó. 3x elevado a 5. Não interessa se ele aparece primeiro, porque você poderia reescrever esse polinômio em ordem decrescente de grau. Ó. 3x elevado a 5 é um monômio de grau 5. 4x elevado a 4 é um monômio de grau 4. Mas, Pedro, e quando eu somo não dá grau 9? Não, senhor. Aqui o que prevalece é o maior grau. Se tivesse 3x elevado a 5 vezes 4x elevado a 4, aí sim, 3 vezes 4 daria 12 e 5 mais 4 daria 9, e aqui eu teria grau 9, se eu estivesse multiplicando, mas eu não estou multiplicando, estou apenas somando. E agora eu tenho mais 0x elevado a 3, observe bem, não aparece o monômio de grau 3, então é como se fosse 0x elevado a 3. Depois vem 1x ao quadrado, o 1 não aparece, mas é como se tivesse, menos 5x mais 2. Ora, então realmente o grau está claramente aqui, grau 5, que é o maior, tá? Verdadeiro, o primeiro verdadeiro. Ele disse que o coeficiente de x3 é 0. É justamente disso que eu estava falando aqui, ó. Quando não aparece um monômio, significa dizer que o coeficiente daquele monômio é 0, porque 0 vezes x elevado a qualquer número, 0 vezes x elevado a n vai dar 0, então ele desaparece. Por isso é que o grau, no caso, o coeficiente será 0. Corretíssimo também, então já sei de cara que 1 e 2 estão certos. O valor numérico de p de x para x igual a menos 1 é 9. Em outras palavras, o que é que ele está nos afirmando aqui, ó? Dizer p de x é igual... O que ele está falando aqui, em outras palavras? Está falando disso aqui, ó. Que o p de menos 1 é igual a 9. Ele está afirmando isso aqui. Que o p de menos 1 é igual a 9. Tudo bem?
Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar guardado isso e eu vou logo para a quarta afirmação. Ele disse, vocês vão entender por quê, porque esse aqui é um cálculozinho um pouquinho maior, eu vou logo direto para 4. Um polinômio q de x é igual a p de x se e somente se possui o mesmo grau de p de x e os coeficientes são iguais. Bom, aqui nós temos uma pegadinha, digamos assim. Ele diz que um polinômio q de x é igual a outro polinômio p de x se e somente se possui o mesmo grau de p de x e os coeficientes são iguais. Olha que pegadinha essa questão. Por quê? Porque não basta ser os coeficientes iguais. O que tem que ter é os coeficientes de mesmo grau. Por exemplo, o coeficiente do x ao quadrado tem que ser o mesmo coeficiente do x ao quadrado do outro. Note que eu botei 5x ao quadrado, no outro foi 8x ao quadrado. Então, eles não têm os mesmos coeficientes nos mesmos monômios de grau igual. Ah, Pedro, então foi uma pegadinha violenta? Foi sim, foi uma pegadinha violenta, então tá errado. Então, aqui eu já podia dizer que o item A está errado, porque ele está dizendo aqui que o 4 está certo. Esse está errado, porque o 4 está certo. Esse está errado, tá errado também. E esse aqui diz que somente 1 e 2. Bom, vou ter que realmente analisar aqui o 3. Ele disse que P de menos 1 é igual a 9, só vai substituindo. P de menos 1 é igual a 9. Se eu colocar onde tem x, eu vou colocar menos 1, tá? 3 vezes menos 1 elevado a 5, mais 4 vezes menos 1 elevado a 4. O zero, isso aqui não precisa, né? Menos 1 elevado ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 2. Bom, vou fazer a continha aqui. Todo número negativo elevado a expoente par dá positivo e elevado a expoente ímpar dá negativo. Então isso aqui fica menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 elevado à quarta, que é expoente par, fica 1. 4 vezes 1, 4. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1. E menos com esse menos aqui vai ficar mais 5, mais 2. Vamos fazer a continha? 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. Mais 4, 12. 12 menos 3, olha só, 9. Portanto, sim, está correta 1, 2 e 3. E eu posso dizer aqui que a resposta será o item D de dado. Tá? O lucro de uma empresa é dado por uma lei LX igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 7, em que x é a quantidade vendida em milhares de reais e LX o lucro em reais. Aí ele pergunta qual é o lucro máximo. Deixa eu te dar uma dica aqui campeã. Sempre que ele falar de valor máximo ou de valor mínimo, eu já vou te dizer logo, ele está pedindo o y do vértice. Porque é o seguinte, sempre quando você tem uma função, quando ela tem a concavidade para baixo, o que é que acontece? Olha só, se a concavidade dele é para baixo, porque o a é negativo, a função vai crescendo, 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 atinge um valor máximo e começa a cair. Quando a parábola tem uma concavidade para cima, ou seja, quando o a é positivo, se ela tem uma concavidade para cima, ele vai descendo, 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 atinge um valor mínimo e depois continua subindo. Então, sempre que eu falar de valor máximo ou de valor mínimo, eu estou falando de quem? Do y do vértice. Mas tome cuidado aqui uma história. O x do vértice é o valor que torna a função máxima. Então, nunca vai ter x máximo ou x mínimo. O que vai acontecer é o valor do x que torna a função máxima ou o valor do x que torna a função mínima. Então veja que o x do vértice é o valor que torna a função máxima ou torna a função mínima, mas ele não é o máximo ou o mínimo, tá bom? Então o que que acontece? Como é que eu faço para descobrir o x do vértice? Eu posso fazer o seguinte, para encontrar o x do vértice,
É simples. Sempre o x do vértice ele fica no meio das duas raízes. Lembra que a soma das raízes ela é menos b sobre a? Opa! A soma das raízes é menos b sobre a. Lembra disso? Então, o que acontece? O x do vértice ele fica no meio das duas raízes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2. Então, vai acabar ficando quem? O x do vértice menos b sobre 2a. Então, a fórmula da soma das raízes é menos b sobre a. Como o x do vértice fica sempre... O x do vértice fica sempre bem no meio entre o x' e o x duas linhas. E como é que eu faço para descobrir um número que fica bem no meio de 2? A média aritmética. Então é só fazer a média aritmética. Soma os 2, divide por 2. Como a soma das duas raízes é menos b sobre a, dividido por 2, menos b sobre 2a. Uma vez que eu encontro o x do vértice, olha só, menos b, quem é o b? 8. Sobre 2 vezes o a, quanto é o a? Menos 1. Então eu vou pegar e vou substituir aqui. Nesse caso vai ficar quanto? 4. Então eu sei que o x do vértice é igual a 4. Se eu quero agora o lucro máximo, é só você pegar e substituir o x por 4. Você vai ter menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 7. Aqui vai dar menos, cuidado, menos 16. Por que menos 16? Professor, você não disse que sempre o número negativo elevado ao quadrado dá positivo? Se for menos 4 ao quadrado, se o menos tiver ao quadrado, aí sim é 16. Mas o menos está fora. Então é menos o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Mais 4 vezes 8, 32, menos 7. Portanto, 32 menos 16 dá 16. 16 menos 7, resposta 9. Eita, professor, não tem 9 para marcar. Mas cuidado, veja que ele disse que a resposta está em milhares de unidades. Então, esse 9 que a gente encontrou é como se fosse 9.000. E aí a resposta é o item C, 9.000. Que bacana. E eu te pergunto, tem outra maneira? Tem. O y do vértice tem uma formulazinha, menos delta sobre 4a. Olha aí. Existe essa fórmula também para o delta, para o y do vértice, menos delta sobre 4a. Aí você iria atrás de encontrar o delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. Substituiria aqui e você ia encontrar o mesmo 9 que nós fizemos. Aqui é só uma outra maneira de fazer. Então você tanto pode encontrar, veja, para você encontrar o valor máximo da função ou o valor mínimo, você tem dois caminhos. Caminho número 1, encontra o x do vértice, porque ele é super fácil, é só pegar a média das duas raízes, né? Soma as duas raízes, divide por 2, encontrou o x do vértice, substitui na função, pronto, encontrou o y do vértice. Porém, eu posso fazer o quê? Eu posso utilizar a fórmula do y do vértice, eu já lembro logo que é menos delta sobre 4a. Vou atrás do delta, que é o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, faço essa continha, substituo, pronto. Simples assim. Beleza? Show? Então, é assim que nós vamos resolver a nossa questão. Vamos para a próxima. A solução da inequação módulo de 3x menos 10 é igual a, ou é menor ou igual a 2x. É dado por... Bom, essa questão aqui, quero muita atenção para a gente poder aprender como resolver. Toda vez que eu tenho um módulo, anota aí, toda vez que eu tenho um módulo de um número menor do que a, significa o quê? Que ou esse número ele é menor do que a, ou ele é maior que menos a. Então, toda vez que o módulo de um número é menor do que a, significa que esse número estará necessariamente entre menos a e a. Quando o módulo de x é maior que a, então quer dizer que o x ele é menor que menos a ou é maior do que a. Tudo bem? Baseado nisso aqui, o que é que tem que acontecer? Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho isso aqui,
que o módulo de 3x menos 10 tem que ser menor do que 2x. E isso vai me dizer o quê? Vai me dizer que o 3x menos 10, ele é menor ou igual a 2x, ou ele é maior que menos 2x. Pronto, é exatamente o que eu falei bem aqui, ó. O módulo de x é menor do que a, tá? Menor do que a, significa que o x estará entre menos a e a, tudo bem? E agora, como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que resolver aqui duas inequações. Vou resolver esta inequação e vou responder essa inequação. E a minha resposta é a interseção das duas. Tem que satisfazer essa inequação número 1 e essa inequação número 2 ao mesmo tempo. Então, o segredo é resolver as duas inequações. A inequação número 1 diz que menos 2x tem que ser menor do que 3x menos 10. Bom, o que eu faço aqui? Eu vou passar o 3x para cá, vai ficar menos 5x é menor do que menos 10. Multiplica aqui por menos 1 e você vai ter 5x. Atenção, toda vez que eu multiplico por menos 1, o sinal aqui inverte. Então, x vai ser maior ou igual a 2. Então, eu tenho que... Minha resposta é x é maior que 2. E, ao mesmo tempo, solução número 2, tá? Solução número 2. O que acontece? 3x menos 10 menor ou igual a 2x. Aqui vai ficar 3x menos 2x é menor ou igual a 10. E aqui nós teremos x é menor ou igual a 10. O que eu tenho que ter ao mesmo tempo? Eu tenho que pegar ao mesmo tempo o item que vai ser ao mesmo tempo a solução da primeira e da segunda inequação, porque ao mesmo tempo o x tem que ser maior ou igual a 2 e ao mesmo tempo menor que 10. É como se eu fizesse a interseção entre as duas respostas, ó. A interseção entre as duas respostas. A primeira resposta disse que o número tinha que ser maior do que 2. Maior ou igual. E o outro, menor ou igual a 10. Esse aqui é o meu resultado, que ao mesmo tempo satisfaz os dois. Portanto, a resposta é quem? Item C de casa. A resposta, conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x é um número maior ou igual a menos 2 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 10. Respostinha, item C de casa. Bacana, né? Muito bonita essa questão interessante, questão que a banca gosta demais, as provas da ESA gostam demais de questões com inequação e dessa forma ficou bem legal. Agora nós temos uma próxima questão bem fácil. A prova da ESA, ela é uma prova que ela equilibra as questões, bota uma questãozinha um pouquinho mais difícil, mas bota aquelas questões fáceis, que você não, às vezes, pensa que tem uma pegadinha. Não pode ser tão fácil assim. Mas eu vou te dizer, cai sim, questões fáceis, inacreditavelmente fáceis. Mas, porém, pode assustar alguns alunos que estão despreparados. Aquele teu concorrente, mas você não. Você faz parte de um grupo seleto de alunos que se diferencia dos demais. Vem comigo. Nessa questão temos assim, mudando a base para 3, o logaritmo de 7 na base 5 é... Ora, aqui é super simples. O que acontece? Sempre que eu tenho um logaritmo de A numa base B qualquer, você pode fazer a famosa mudança de base. Você pode colocar o logaritmo de A numa base 10, por exemplo, e o logaritmo de B na base 10. Lembra que quando a gente tem base 10, não precisa escrever a base. Então aqui é como se fosse base 10. Mas eu posso botar uma base que eu quiser, uma base C e aqui uma base C. Posso. Eu posso substituir aqui todo mundo pela base 5. Aqui base 5, aqui base 5. A base que eu escolher, que eu quiser. Então, no nosso caso, olha como é fácil. Eu tenho aqui o log de 7 na base 5. E ele quer que a base fique 3.
Gente, isso aqui de cara a gente já consegue eliminar alguns itens, ó. Como eu quero mudar para a base 3, já pode dizer que essa resposta é errada porque não está na base 3. Essa resposta é errada porque não está na base 3. Então, de cara, eu já sabia que o item B e o item E eram absurdos. Tá? Eu tenho que mudar todo mundo para a base 3. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um log de 7 na base 5. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o log de 7 na base 3 e vou botar o log de 5 na base 3. Pronto. Resposta item A. Ele só escreveu de maneira linear, fez a divisão aqui, tá bom? Então, resposta correta, item A. A função nt igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,2t indica um número de bactérias existentes em um recipiente, em que t é o número de horas decorridas. Em quantas horas após o início do experimento haverá 16.000 bactérias? Questãozinha super fácil, mas ela tem uma cara de difícil, né? Então, o que ele está perguntando? Qual é o valor de t que faz com que o resultado fique 16.000? Então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai escrever 16.000 no lugar do nt, que é o número de bactérias 16, é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,2t. E vai resolver essa equaçãozinha, que é uma equação super fácil. Vamos lá. Esse 1000 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, concorda comigo? Então eu posso cortar, na verdade, esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui. E agora eu vou ter o quê? Eu vou ter 16 é igual a 2 elevado a 0,2t. Bom, a questão é, o que eu tenho agora? Eu tenho uma equação exponencial. E toda vez que você tem uma equação exponencial, se você conseguir fazer as bases ficarem iguais dos dois lados, é muito fácil. Porque se as bases dos exponenciais são iguais, os expoentes são iguais. Isso é uma propriedade. Sempre que as bases dos exponenciais são iguais, significa que os seus expoentes também são iguais. Então, qual é o segredo aqui? É no lugar do 16, escrever 2 elevado a 4, porque 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 16. Então, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Professor, então quer dizer que eu vou cortar esse 2 com esse 2? Não, não é um corte. Cortar significa simplificar, dividir, mas não é isso, é uma propriedade. Mas que algumas pessoas fazem essa história de cortar só para ilustrar, mas não é um corte, tá bom? Agora o que eu faço? 4 é igual a 0,2 vezes t. E o que é 0,2? 0,2, escrevendo em fração, é 2 dividido por 10. 2 dividido por 10. Se eu der uma simplificada, isso aqui vira 1/5. E esse 5 que está dividindo vem para cá multiplicando. 5 vezes 4, resposta t igual a 20. Portanto, a resposta é o item A. Eu vou precisar de 20 horas para que o meu resultado fique igual a 16.000. Tá bom? Então, aqui nós temos uma questão super legal, uma questão que aparentemente ela é difícil, mas não é. É uma questão aparentemente, porque você vê aquela questão dos expoentes e tal, são questões muito repetitivas e que eu tenho apenas que fazer uma substituição e trabalhar para fazer com que esses valores fiquem iguais. Bom, nessa prova tivemos uma curiosidade que foram 2 questões na mesma prova falando de equação exponencial. Então agora nós temos mais uma última questãozinha que também é de equação exponencial, só que uma questão um pouquinho mais difícil. O que acontece nesse caso? Aqui eu tenho 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x menos mais 8 é igual a 0. Essa equação, o que eu fiz com ela? Eu passei todo mundo para o lado esquerdo. Por que, Pedro, que você fez isso? Porque é o seguinte,
Eu tenho de um lado 2 elevado a x, mas note que se no lugar do 2 elevado a x, se eu elevar ao quadrado, 2 elevado a x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x. Eu posso trocar o lugar aqui desse expoente. Ou seja, isso é 4 elevado a x. Ah, Pedro, então o 4 elevado a x é o 2 elevado a x ao quadrado. Exatamente. Vamos fazer de outro jeito. Eu vou pegar o 2 elevado a x e vou chamar de uma constante, k. Se eu elevar ao quadrado de um lado e elevar ao quadrado do outro, o que é que eu vou ter? K ao quadrado igual a 2 ao quadrado, 4, aí vai ficar 4 elevado a x. Então, significa que isso aqui, em outras palavras, é como se fosse essa equação do segundo grau. K ao quadrado menos 6k mais 8. Então, eu tenho que resolver esta equação. Vou fazer pelo método da soma e do produto, que você aprendeu. Dois números que eu somo e dá menos b sobre a, e o produto c sobre a. O produto é c sobre a. Diz para mim dois números que eu multiplico e dá 8. Eu posso pegar dois números que o produto dê 8 e a soma tem que dar 6. Então, se eu pegar, por exemplo, 2 e 4, perceba que 2 mais 4, 6, e 2 vezes 4, 8. Então, eu posso dizer que as minhas raízes são 2 e 4. Aí ele diz, a soma dos possíveis valores de x. Cuidado, que essa soma que eu botei aqui, 6, e tem o item 6 para marcar, esse item, esse 6 aqui, não é esse 6 aqui que eu estou procurando, tá? Porque esse 6 é a soma das raízes dessa equação que eu usei como essa variável auxiliar. O que eu vou tentar descobrir é justamente o quê? Eu sei que o 2 elevado a x, lembra que lá no começo da questão, nós chamamos o 2 elevado a x de k. Então, agora sim, 2 elevado a x é igual a k. Só que o k pode ser 2 ou o k, que é o 2 elevado a x, pode ser 4. E para ser 2, o x vai ser 1. E para ser 4, o x vai ser 2, porque 2 ao quadrado, 4. Ah, Pedro, entendi. É como se fosse 2 elevado a 1, que é igual a 2 elevado a x, bases iguais. E o 4 é como se fosse 2 ao quadrado. Então, o expoente vai ser quem? 2. Então, as minhas raízes são 1 e 2. Quem é a soma dessas duas raízes? A soma dos possíveis valores. 3. Resposta item C de casa. Muito bem, é isso aí. Valeu demais, muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro, sempre para o alto e avante. Valeu!